Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Que bom estarmos aqui reunidos, mesmo de forma por internet, online, mas que nós vamos aqui juntos estar louvando, adorando e aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus para hoje. Bom, como você percebe, estou gravando aqui do meu quarto de casa e hoje nós vamos ter essa celebração um pouco diferente, em que cada um vai gravar da sua casa um pouco sobre louvor, um pouco sobre dízimos e ofertas, e a palavra, e também a bênção com o pastor Diego. Tudo isso hoje aqui no nosso culto online, nossa celebração online, aqui da IPI de Regente Feijó Itacíba. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, Ele é grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver
grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Graça e paz, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Espero que todos estejam bem no seu lar, prontos e preparados a ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Fique ligado, eu tenho uma mensagem para você. Gostaria de falar contigo em 2 versículos. O primeiro diz assim, lá em Malaquias, capítulo 3, no versículo 10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova nisto em mim. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu vos abrir uma janela de tal maneira, as janelas do céu, e derramar sobre vós uma bênção tal, e que não haja local suficiente para nós recolhermos. Abra comigo agora a palavra do Senhor, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, diz assim, a partir do versículo 6: e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância, em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Eu vou repetir, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Primeiro, gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês. Primeiro, a Bíblia diz trazei todos os dízimos à casa, e que nesta casa haja mantimento. Talvez R$50, R$100, não gostaríamos de falar de valores, mas quando a gente se fala em manutenção do templo, quando a gente se fala em manter a obra do Senhor, em manter o seu nome, queridos, eu queria dizer que nós, como cristãos, como povo de Deus, nós devemos investir na sua obra. Eu não sei o que hoje nós estamos investindo, como nós temos feito. E a Bíblia diz mais: fazer isso de coração, não com tristeza, não por necessidade, mas é porque Deus assim se agrada desse meu ato de generosidade com a sua obra. Esteja atento à obra do Senhor. Esteja atento ao compromisso que eu e você nós assumimos no dia que nós somos desafiados. Seja fiel também quando se trata em finanças. Tenha um coração generoso. Tenha gratidão pelaquilo que o Senhor tem feito por mim, tem feito por você. Gostaria de orar com você nesse sentido. Que Deus coloque no nosso coração esse sentimento de gratidão
pelo aquilo que o Senhor fez por nós, pelo aquilo que o Senhor está fazendo, pelo aquilo que o Senhor fará. Papai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo amor, pelo cuidado. O Senhor nos tem deixado faltar, Senhor, o alimento, as vestes, o calçado. Oh, papai, que haja mantimento na casa do teu servo, que haja abundância, que haja paz, tranquilidade. Nós precisamos fazer isso com amor, olhando para a tua obra e investir no teu reino. E como resposta, Senhor, a cada um de oração, aquilo que o propósito que cada um tem assumido com o Senhor, abre as janelas do céu, traz uma bênção sem medida para esse meu irmão e para essa minha irmã, fiel ao Senhor, para a glória do teu nome. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmã? Sinta-se desafiado pelo Senhor. Fazer isso de todo o teu coração, para que a casa de Deus haja nela mantimento. Amém? Glória a Deus. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar, Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz sim padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou, glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou. Vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu, pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo, culpa em mim, esse é o poder de Cristo, por toda a minha vida aqui, dele serão os meus dias, nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. A minha fé
chamar, só em Jesus confiarei. Olá, irmão, olá, irmã, graça e paz. Espero que você esteja bem. Nem preciso dizer, né, da saudade que nós estamos, mas eu tenho fé e esperança de que logo, logo nós poderemos estar juntinhos novamente, desfrutando do culto presencial. Amém? Ainda pensando na palavra que o pastor trouxe no domingo pela manhã, que nos ensina o que devemos fazer para ter um relacionamento firme com Jesus. E ele nos trouxe 3 atitudes muito importantes, que é tempo de oração, tempo de leitura da palavra e também fazer discípulos, né? À noite, nós tivemos também com a presbítera Denise. Os irmãos puderam acompanhar a pregação maravilhosa que falou sobre o profeta Daniel, inspirada, né, na palavra da manhã que o pastor disse a respeito da leitura, apesar que eu já estava fazendo leituras, mas não leitura mais alternada, né? Então, inspirada nesses 2 cultos, eu resolvi fazer a leitura do livro de Daniel novamente, né? E que maravilha! É 12 capítulos, não é demorado, né, para ler. Eu estou lendo um capítulo por dia e tentando extrair alguma coisa de cada capítulo, né? Pensar, refletir naquilo que mais me chamou a atenção. E maravilhoso, né, fazer essa leitura novamente. E pensando nisso, eu vou orar, agradecendo a Deus e pedindo para que o Senhor nos ajude a realmente termos essas atitudes, né? Termos essas atitudes para que possamos desenvolver um bom relacionamento com Jesus. Amém? Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, vosso Filho, amado Filho, nós nos achegamos diante de Ti, Senhor Deus, nesta hora, agradecidos pela bondade, pelo amor do Senhor, que tem sido manifesta, Senhor Deus, abundantemente sobre a nossa vida. Obrigada, Senhor, por nos ouvir, por nos conceder bênçãos sem medidas, por suprir todas as nossas necessidades, por nos acalentar, ó Deus, por estar conosco sempre presente, pois Tu és um Deus Emanuel. E, Senhor Deus, eu agradeço por tudo aquilo que nós temos aprendido na Tua casa, Senhor Deus, através da palavra, Senhor, que os Teus servos têm trazido. Ó Deus, que essa palavra bendita venha nos alimentar, venha nos ensinar e que possamos, Senhor Deus, colocar em prática, Papai, para que nós possamos ter um relacionamento firme, fortalecido, Deus amado, na oração, na leitura da Tua palavra, Senhor Deus, e no fazer discípulos. Ó Pai, em nome de Jesus, que possamos estar guardados pelo Senhor, que nossos pés possam estar firmes no caminho reto, no caminho justo, ó Pai, e que o Senhor continue conosco, nos guardando, livrando a nossa vida, a nossa casa, a nossa parentela, os nossos irmãos em Cristo de todo o mal. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos guarde em todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém.
Que bom estarmos aqui reunidos, né, meu irmão, minha irmã? Que legal que nós conseguimos estar mesmo de forma online, adorando, louvando ao Senhor. Também tem palavras tão bonitas como foi do presbítero Leandro, como foi da presbítera Solange. Muito bom temos esses momentos. E agora vamos um pouco entender da palavra, um pouco mais, estudar um pouco mais sobre ela. Hoje nós vamos falar sobre identidade. Afinal de contas, o que é identidade? Né? Como que nós vamos nos identificar? Né? A identidade basicamente sendo assim. Primeiro, eu quero fazer 3 perguntas para você a respeito de identidade. Afinal, quem é você? Muita gente vai falar que identidade é quando você se identifica. Ou então é o RG. Ou então o CPF. Identidade do que é você é como um pouco pejorativo, falando assim, eu sou um procurador da República, eu sou um ministro, eu sou uma pessoa muito importante no meu trabalho. Então ainda existe esse quem é você, um pouco pejorativo, mas a pergunta é, quem é você? Que é atrelado com a próxima. Como você se define? A partir de uma definição nossa, nós podemos saber quem somos nós. E aí, como você se define? Como você se define no seu dia a dia? Como você se enxerga? E também, como te define? Como as pessoas veem você e identificam você? Qual que é a sua identidade perante as pessoas? Vamos entender o que é identidade. Na internet diz o seguinte, é uma qualidade do que é idêntico, conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa por meio das quais é possível individualizá-las. Isso quer dizer que cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua forma, ou então quando são um conjunto, elas se entendem o que são. Né? E é interessante que durante alguns trajetos da nossa vida, nós perdemos a nossa identidade. Nós deixamos de ser nós mesmos. Nós deixamos de ser aquilo que nós entendemos como ideal para nós e para a sociedade, para as pessoas com quem convivemos. E é interessante também que nós temos uma identidade com Cristo, uma identidade com Deus. E eu quero agora desafiar a você, a nós explorarmos agora na Bíblia cada ponto desses textos que falam sobre a nossa identidade com Cristo. Fique com a sua Bíblia em mãos que nós vamos agora andar por alguns textos e falar sobre identidade. O primeiro deles é em Gênesis capítulo 1, no versículo 27. Gênesis capítulo 1, no versículo 27, que fala sobre que você é obra de Deus. O texto diz assim, assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, o homem e a mulher. Olha que interessante. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Você, com a sua fisionomia, a sua característica, é imagem e semelhança de Deus. Por mais que nós não aceitamos, achamos que temos um pontinho a melhorar, ou então que aqui eu precisaria fazer isso, ou então eu prefiro usar os filtros do Instagram ou do Facebook, enfim, os filtros que são disponibilizados para mudar a minha característica, minha fisionomia, mas por mais diferente que somos, nós somos imagens feitas em semelhança a Deus. Olha que interessante isso. Você tem características que se assemelham a Deus, sendo homem ou sendo mulher. Isso nos traz uma ideia de que, por mais que nós herdamos geneticamente do nosso pai e da nossa mãe algumas características físicas, e somos semelhantes a algum deles, assim também nós podemos e devemos pensar que Deus nos fez parecidos com Ele, nos fez semelhante a Ele. Isso já é uma primeira característica. Já é o começo daquilo que nós entendemos de identidade. Nós somos parecidos com Deus. Esse é um fragmento da nossa identidade com Cristo. E muita gente não gosta da sua própria imagem. Né? Por isso que nós vemos hoje clínicas de estética cheias, com pessoas que não aceitam as suas formas, não aceitam as suas fisionomias. Não que talvez não tenha algumas que são necessárias, mas o aceitar-se
como você é, da sua aparência, é um começo de você entender como que você foi feito, quem é você perante Deus. A segunda é que você é conhecido por Deus. Lá de trás você já é conhecido por Deus. Salmos 139, capítulo 139, dos versos 1º ao 3º, ele diz bastante sobre isso, que somos conhecidos por Deus. Que Deus nos conhece muito bem, até mais do que nós mesmos acreditamos que nós nos conhecemos. O texto diz o seguinte: Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento, quando me levanto, mesmo de longe, conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Deus sabe todos os seus passos, todos os seus pensamentos. É uma característica que Ele sabe de nós. Ele conhece a nós. Deus conhece você. Ele sabe como você é. Ele vai saber como te definir, quando nós perguntamos lá no começo. Como você se define ou como te definem. Deus te define muito bem, porque Ele sabe todos os seus passos. Desde quando você sai de casa, quando você vai trabalhar, quando você está entre amigos, com as pessoas. Tudo isso faz parte da sua identificação, da sua identidade com Deus. É engraçado que, quando eu era mais novo, a gente ia fazer algumas viagens, especialmente com o pessoal de escola, falava assim, a gente pode aprontar de tudo que ninguém conhece a gente mesmo, sai gritando pela janela do ônibus, porque ninguém sabe quem nós somos. Mas Deus até aqui, dentro desse texto, fala, quando você viaja e quando você descansa, eu sei tudo que você faz. Então, não tem como nós escaparmos, se somos essa imagem e semelhança, e Ele sabe quem nós somos, dessa identidade de Deus saber quem somos nós. O outro ponto, ainda no capítulo 139 do livro de Salmos, nos versos 14 a 16, nós temos agora a ideia de como somos feitos especialmente por Deus. Como Deus nos fez de forma muito especial. Lá diz o seguinte, eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, quando eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Olha só como que isso é incrível. O mesmo Deus que nos conhece, o mesmo Deus que fez Ele fez a nós como imagem e semelhança dele. Ele sabe desde como nós fomos formados e todas as nossas ações, as nossas atitudes. Tudo que está sendo feito, que nada escapa aos olhos de Deus. E como Ele tem um cuidado com você desde o princípio, desde lá de trás. Antes mesmo de os seus pais imaginarem que fossem ser casados. Olha que interessante. Deus sabe quem é você e que você foi feito de uma forma especial, totalmente planejada por Deus, totalmente feita por Deus. Você não é uma obra de um acaso, um erro, uma fatalidade. Não aceite isso. Acredite que você foi feito, que você é uma pessoa especial para Deus. Que você é uma pessoa que faz a diferença onde você está, porque Deus colocou você ali. Você foi criado para aquela especialidade. Seus dons, os seus talentos vão ser usados para a honra e glória de Deus. Então não desperdice acreditando que você não é ninguém, que você não é aceito, que você não é nada. Pelo contrário, você é uma pessoa muito especial para Deus. E Ele te fez dessa forma. Assim também como lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Vá lá, Jeremias, capítulo 29, no versículo 11. Que diz o seguinte, que ele fala sobre que nós fomos criados com um propósito. Afinal, propósito é aquilo que está bem além daquilo que imaginamos. Muitos de nós podemos acreditar que nós temos um propósito de vida, que eu tenho um propósito que é esse. Eu tenho um propósito de ser músico. O meu propósito
ser um médico. Cada um tem um propósito que ele acredita que seja, mas o propósito real é feito por Deus. Deus te fez por um propósito. Você não existe por um acaso. Você não existe por uma razão equivocada. Não, você tem um propósito aqui, nesta vida, neste momento. Então, propósito, e aí também existe o entendimento de missão. Missão é quando nós agimos, nós caminhamos por um propósito. Os dois estão atrelados. A missão e o propósito caminham juntos. Quando a gente fala que nós temos um propósito, ele está caminhando ali para o propósito durante uma missão, durante uma ação. Mas entenda isso, o propósito vem de Deus. O propósito da sua existência não é o seu planejamento, não é aquilo que você pensa, mas vem de Deus. E Deus sabe o seu propósito, porque Ele te conhece, porque Ele te fez e porque Ele sabe aquilo que você vai fazer para que alcance aquele propósito. Você tem a sua identidade com Deus. Deus conhece você em tudo. Cada milímetro do seu corpo, dos seus pensamentos, se fosse possível ser medido. Tudo isso faz parte da sua identidade. Deus sabe quem você é. E assim também, agora lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 10, no Novo Testamento, que é um único e complexo com Deus. Peraí, mas como que é isso? Como que eu sou único e complexo? Vamos ler o texto que ele explica mais ou menos como fala sobre isso. Juntos somos sua casa, edificados sobre a alicerce dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Olha que interessante. É uma estrutura. Juntos somos sua casa. Quer dizer que a igreja, quando 2 ou mais estão reunidos, formam a igreja. E quando há essa formação da igreja, é que nós estamos reunidos sobre a palavra, que é onde os profetas e os apóstolos estão trazendo a palavra, que estão falando ali sobre Jesus, sobre Deus, trazendo as boas novas, trazendo o evangelho, trazendo as notícias, trazendo aquilo que nós precisamos saber do amor de Cristo, do amor de Deus com as nossas vidas. Então, quando você olha para esse propósito que você tem na vida, ele é importante dessa identidade junto com outras pessoas que têm características semelhantes, que é a respeito do que diz quando nós lemos sobre identidade. O que é identidade? Então, quando você tem essa reunião de pessoas baseadas na palavra, ali está formado esse complexo que é a sua identidade com Deus. Um outro ponto é quando ele fala que a pedra angular é o próprio Cristo. Ou seja, aquilo que deixa ali sendo a medida, a forma correta de ser a construção, é Cristo. Pedra angular é quando você coloca aquela pedra que ela vai ser a estrutura geral. Onde ela começa ali toda a construção, para você ter uma ideia de como vai ser. Então Cristo é aquela ideia de como é a nossa construção de vida. Como é a nossa ideia de construção de igreja, como vidas, como acolhimento de vidas. Essa estrutura complexa, mas única. Juntos alcançando isso. É sensacional pensar nisso. É incrível quando você para pensar e entender os propósitos de Cristo na sua vida, os propósitos de Deus na sua vida, como você vai crescendo. E por fim, em 1 João, capítulo 4, no versículo 10, diz que você é amado por Deus. Meu irmão e minha irmã, tem algo nessa vida que a gente, dentro da vida cristã, não pode ter dúvidas, é do amor de Deus na nossa vida. Deus te ama. Deus ama você tanto que, de acordo com o que está aqui no texto, é nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Jesus foi o motivo de nós amarmos a todos
que querem ouvir sobre a tua palavra. Olha que sensacional isso. Deus ama nós, é uma identidade. Parte da nossa identidade é esse amor de Deus sobre a minha e a sua vida. A nossa vida é amada por Deus. Tanto que é desde lá de trás, concepção, imagem e semelhança, tudo isso é a nossa identidade baseada em amor. Amor esse que foi sacrificial, amor que se entregou, amor que saiu da morte, enfrentou a morte, livrou a nossa vida do pecado para que nós vivêssemos plenamente. Essa vida plena, essa vida de amor. Como é complexo isso para nós. Como é diferente isso para nós. E como nós temos dificuldades ainda de entender e enxergar a nossa identidade. A nossa identidade é sermos amados por Deus. Esse amor infinito. É impossível a gente ter uma medida, mensurar esse amor. E é justamente parte dessa característica de identidade que nós temos em Deus. E esse amor tem que transbordar a ponto das outras pessoas enxergarem, desejarem, entender desse amor. Entendendo que esse amor existe, que elas não são rejeitadas, que elas não são sofridas, independente daquilo que elas passaram. Pessoas muitas vezes vão atrás de relacionamentos, muitas vezes tóxico, em que traz problemas para a vida dela, mas não busca o amor de Deus. Não busca entender desse amor. Então que nós possamos entender isso, essa característica desse amor com as nossas vidas. É uma bênção a gente entender isso. Que somos amados, que nós temos todo um plano, que nós somos cuidados, que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus e, acima de tudo, amados por Ele. Que nós possamos entender e se sentir abençoados com relação a isso. Eu quero orar com você a respeito dessa palavra, a respeito da nossa identidade. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus, muito obrigado pelo que o Senhor é na nossa vida. Porque o Senhor é grandioso, o Senhor é infinitamente maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Principalmente pelo seu amor, pela sua bondade, por aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, nós queremos te agradecer pelo que o Senhor é na vida de cada um dos nossos irmãos aqui, daqueles que assistem essa celebração ao Senhor. Nós queremos continuar celebrando e lembrando, Pai, que nós somos filhos teus. Nós somos teus filhos amados. E é por isso que nós vamos aqui, Pai, entender e buscar esse entendimento de amor. Nós queremos, Pai, aprofundar esse conhecimento de amor com o Senhor. Deus, ajude-nos a que aceitamos a nossa identidade, entendemos a nossa identidade com o Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de nós aprofundarmos sobre isso na Tua Palavra, de entendermos quem somos e como somos amados pelo Senhor. Pelo Seu Filho Jesus, que se entregou pelas nossas vidas para enfrentar o pecado. Te agradecemos, Deus, por tudo isso. Te pedimos para que cada vez mais nós possamos transbordar do Teu amor e ajudar outros a conhecer isso. Que é esse amor incrível, impressionante e que está sem medida, Deus. Nós te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Quem sou eu para que o grande rei não receba? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus me
Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça, o amor e as consolações do Trino Deus seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Bom domingo.